Para Gabriel Garcia Marques, há um momento em que todos os obstáculos são derrubados, todos os conflitos se apartam e a pessoa ocorrem coisas que não tinha sonhado. Então, não há na vida nada melhor que escrever. Ela escreve sobre suas dores, seus amores, ela escreve sobre pessoas, sobre seus medos, esperança e, acima de tudo, sobre a humanidade. Ela é historiadora, escritora e nossa convidada de hoje, Michelen Viter. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Michelen, para a gente começar, o que é ser mulher? Nossa. A gente vive num mundo em que ser mulher é uma sentença, né? Muitas vezes mais do que uma bênção. Então, é uma resposta complicada, porque envolve, né, toda uma história, uma experiência do feminino que transcende eu como pessoa, ou você, né, vai além, vai nas nossas mães, nas nossas avós, e nas mulheres que andam pela rua. Para mim, a mulheridade está muito hoje conectada em resgatar sensações, resgatar laços, os laços entre as mulheres, cuja a história recente foi de romper, de nos separar, e agora a gente está fazendo o caminho inverso, né, o caminho de nos unirmos novamente. Então, acho que tem todo um processo de redescoberta em ser mulher e um processo de redescoberta das outras mulheres. E nisso, né, reconstruir as pontes, reconstruir as ligações, as conexões. Eu cada vez mais tenho pensado em termos de coletivo, né? Eu acho que esse é o nosso caminho, assim, a gente fazer a inversão, né, do indivíduo. E a grande força coletiva hoje são as mulheres, né? Esses dias mesmo, eu acho que eu estava lendo um texto do Chomsky, e o Noam Chomsky estava falando justamente disso, de que de todas as dispersões, né, que o século XXI trouxe, ele traz uma nova força, que é o coletivo das mulheres, e que é aí que está a esperança da humanidade. Eu gosto de pensar assim. Concordo contigo, tomara que a gente vá nesse caminho mesmo. E falando sobre essa questão, assim, se tu pudesses voltar no tempo, para qualquer momento da história, para onde tu iria, o que tu faria, quando seria esse momento? Como historiador, eu tenho a tendência a achar que não tem melhor momento do que agora. Em termos de conforto, de bem-estar, né? Acho que, pelo menos, né, falando do meu lugar de fala, da minha classe social, né, a gente tem determinados confortos que né, outros grupos sociais não têm na nossa sociedade. Mas se eu tivesse que voltar, talvez, olha só, eu voltaria para a sociedade micênica, né, que era do bronze, de onde a gente tem relatos de que havia uma determinada igualdade entre homens e mulheres, né? Então, depois disso, ladeira abaixo. Então, eu voltaria bem antes.
Justamente por essa questão, então, da igualdade. Esse foi o fator determinante. Falando um pouco agora sobre essa... E água encanada também, o que é uma coisa maravilhosa. É muito importante, por sinal. Água encanada. Assim, igualdade e água encanada, eu não imagino lugar melhor. Paraíso. Michelen, tu foste indicada para o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio, o prêmio mais importante da literatura nacional. E, assim, eu queria saber o que a caneta e as palavras que fluem através dela, pelas tuas mãos, tem a ver com essa indicação. Eu acho que tem um processo, e às vezes é complicado. Quem está fora da escrita, e até mesmo para quem quer entrar na escrita, né? Escrever é um trabalho árduo, é um trabalho de muito tempo, né? Eu sempre digo que Viajantes do Abismo foi um livro que saiu de um supetão em 2013, mas desde 2013 ele vem sendo trabalhado e retrabalhado, passado por outros, né, por leitores que deram uma olhada, fizeram sugestões. Então, assim, há nisso um processo enorme de trabalho e retrabalho. Eu tenho brincado de que as pessoas têm que parar de dizer, por exemplo, que livro é filho. Livro não é filho. Né? Acho que nenhuma obra de arte é filho. Ela é uma obra. E se ela é uma obra, ela está sujeita a críticas. A gente não quer que critiquem os filhos da gente, eu sou mãe. Não, isso não é uma coisa legal. Agora, a obra, ela, especialmente talvez a obra literária, ela cresce na crítica e na aceitação disso. Então, o meu processo, talvez para chegar ao Jabuti, foi um processo, eu não gosto da palavra, tá? Mas de uma aceitação, não vou usar a palavra, mas de uma aceitação das críticas, né? Claro que eu pesei, é óbvio que eu pensei, isso vale, isso não vale. Coloquei essas críticas, uma pessoa me fazia, eu passava para outra, você lê, você concorda? Né? Até eu chegar no o que eu concordo, eu vou mexer. Mas eu nunca lidei com isso como, é pessoal, não gostaram de mim. Não, é a obra. E a obra cresce com essa crítica. Eu também sou orientadora, né? E às vezes a gente tem que falar para os alunos, gente, olha só, esse é só um texto, não é você. Eu não estou dizendo que você é confuso, eu estou dizendo que o seu texto está confuso. Eu não estou dizendo que o seu texto não me diz, que você não me diz nada, estou dizendo que o seu texto não está dizendo tudo o que ele pode dizer. Então, essa separação, eu acho que ela faz a gente crescer. E eu tenho para mim isso sempre, de que eu preciso aprender, eu digo isso o tempo todo, eu sou uma aprendiz. Né? Em cada área que eu me coloco, eu sou uma aprendiz. E me cerco de livros. Né? São os livros que me ensinam, são as pessoas. Eu aproveitei a pandemia, por exemplo, nos meus horários que eu não estava, né, fazendo o meu trabalho para a universidade, eu fui fazer cursos. Né? Cursos nem que fosse só para eu ficar ouvindo enquanto estava arrumando a casa, fazendo almoço, mas eu fui fazer cursos. Por quê? Porque eu sou uma aprendiz e eu nunca vou me negar a aprender mais sobre qualquer um dos meus ofícios. Então, assim como eu fiz cursos para a área de história, por exemplo, eu estudo feminismo. Eu fiz um curso de história do feminismo. Mas por que tu fez um curso? Fiz um curso porque era com pessoas mais sábias do que eu, que sabem mais, e eu fui aprender com elas. Ao mesmo tempo, eu fui fazer curso de escrita. Então, eu não me nego a nada
né, se eu tiver que aprender para isso. E já que a gente entrou nessa questão de Viajantes do Abismo, ali tu criaste uma distopia, né, no qual o mundo está à beira de um colapso ambiental. Tu acha que a ficção está imitando a realidade nesse momento, ou que a realidade está imitando essa ficção que tu criaste? Aí tem o meu ponto de vista pessoal, como cientista e como escritora e como ser humano. Antes de tudo, Viajantes do Abismo foi um exorcismo das minhas angústias, né? Angústias que envolvem ter um filho e saber que eu não sei daqui a 50 anos em que mundo meu filho vai estar. E essa série de angústias, elas aumentaram muito num determinado momento. E eu precisei escrever essas angústias para, pelo menos, tirar daquele pensamento, como é que a gente diz, aquele pensamento reincidente, teimoso, que não sai da tua cabeça. Eu tinha que colocar isso em algum lugar. E eu fui me cercando, claro, de notícias, né? No caso, acho que até nesse ponto eu posso dizer que Viajantes é até uma ficção especulativa, né, que pega determinadas notícias e estica até elas se tornarem um tapa na cara de quem está lendo. E, por outro lado, como cientista, eu estudei as pandemias de cólera do século XIX, que foram pandemias causadas por crises ecológicas, né, que tiveram o seu start com o processo de expansão imperialista. Então, é como se você visse um filme várias vezes, né? E Viajantes é um pouco isso, é esse filme várias vezes, e parece que a humanidade não aprende com isso. Então, eu não acho que nesse ponto seja, né, a arte imitando a vida, ou a vida imitando a arte, mas a arte como um alerta, né, como uma forma de criar outras formas de consciência. Por quê? Porque é um processo que a gente começou, e cabe a nós pará-lo agora. Né? Nós devemos isso às gerações futuras. E ainda sobre os teus livros, em 17 Mortos, no último ponto, a protagonista vê o mundo de maneira invertida. Tu acredita que o ser humano está vendo o mundo de maneira invertida cada vez mais? Eu não sei se a gente não tinha daqui fazer como a Maria Helena e ver o mundo invertido, porque a maneira como as pessoas estão vendo o mundo hoje é muito, muito, muito egoísta. Né? Nós precisamos resgatar, né, essa sensação de a felicidade do outro faz o meu bem-estar. Né? Nós vivemos num mundo hoje que a gente quer eliminar o outro. Né? A gente quer eliminar aqueles que não concordam conosco. Então, não sei se... Talvez até algumas pessoas vejam o mundo invertido. Eu acho que a gente está vendo, né? Que eu estou vendo o mundo invertido. Não, então, eu fico meio assim de dizer, olha, né? Mas, sem dúvida, eu acho que esse é um ponto meu como escritora e como professora. Nós precisamos ver o mundo a partir de outros pontos de vista, que não o meu, né? E isso tem um nome que se chama empatia, né? Não só a empatia no sentido de, eu entendo o teu sofrimento. Não, não, não. Como é que você está vendo o mundo para você me dizer as coisas dessa forma? E nesse ponto a literatura é sensacional, porque a literatura, ela quer justamente isso. Quando você pega um livro e você entra no ponto de vista da protagonista, ou, né, do protagonista, ou você começa a pensar, não, mas para aí, e se eu olhar o mundo por esse ângulo?
né? Eu gosto muito de uma frase da Tila, que é a co-protagonista de Viajantes do Abismo, né? Quando ela se encontra com a Elissa, que é a protagonista, ela diz que a Elissa viveu uma vida na prateleira, ou seja, o tempo inteiro protegida, um mundo organizado, né? O máximo perigo que ela tinha era o pó caindo em cima dela. Fora isso, né? Tava tudo azeitadinho. E quando ela diz isso, é também uma mexida para a Elissa fazer isso, né? Olhar a vida pelo ponto de vista da amiga. E eu acho que a literatura tem esse poder, né? De nos deslocar dos nossos confortos. Aquela frase que eu nem sei de quem é, mas eu adoro, né? Desconfortar os confortados e confortar os desconfortados. Seguindo nessa linha, assim, dentre esses mundos que tu crias, como seria um mundo ideal? Eu acho que eu pincelo um pouco isso, assim, mas eu penso hoje num mundo em que a tecnologia estivesse a serviço das pessoas e não do mercado. Uma tecnologia que nos permitisse uma vida confortável, mas, ao mesmo tempo, que não excluísse tanta gente, né? Se você pegar os números, por exemplo, da produção de grãos do Brasil, tá? Em miúdos, cada pessoa teria 3 quilos de grão para comer por dia. Hoje, né? Mas nós temos uma larga quantidade de pessoas que passam fome. Então, para mim, um mundo justo é um mundo que todo mundo possa comer. Nem precisa ser os 3 quilos de grãos, tá? Mas, assim, que todo mundo possa comer e que outros alimentos estejam conjuntos. Um desses alimentos, para mim, é a arte. E eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe é que a gente vive sem muita coisa, mas a gente não vive sem esse momento que é nos engajarmos, nos enternecermos, né, com elementos artísticos. Não é à toa que a gente pintava, né, desde as cavernas, lá estávamos, né, pintando, contando histórias, fazendo desenhos, porque são coisas que a gente precisa ao final do dia, por pior que ele seja. E certamente eu imagino um mundo com comunidades menores. Acho que as grandes cidades são monstros inviáveis. Eu já vivi em grandes cidades, né, e é muito difícil a gente ter isso azeitado, organizado. Então, se a gente pudesse ter núcleos menores, né, autossustentáveis. A China está fazendo alguns experimentos nesse sentido que podem ser bem interessantes, assim. Então, acho que tem pessoas se preocupando com isso, mas nós, todos, também temos que ficar atentos. Uma coisa interessante na tua pergunta é o Ministério do Planejamento da França. Eles criaram um órgão dentro do Ministério para ajudar nesse planejamento, né? Ajudar a planejar o futuro. E eles convocaram escritores de ficção científica. Como, né, fizeram um edital e contrataram escritores de ficção científica, justamente por essa capacidade especulativa, né, de pegar determinadas tendências e esgaçar elas até que fiquem viáveis ou inviáveis, né? Mas é interessante esse pensamento de buscar essas tendências, buscar, né, tentar olhar para o futuro a partir de um processo de imaginação. E aí eles reuniram as coisas que eu sou, historiadores e
autores de ficção científica para dialogar, porque os historiadores veem os ciclos, né, e os ficcionistas jogam essa imaginação para frente. É uma ideia muito interessante, assim, para a gente, né, um governo se pensar nisso. Quem sabe, não é? Como última pergunta, Nikellen, já que a gente entrou nessa onda dessa questão de juntar a história com ficção para, de repente, planejar um mundo melhor, por que fantasiar é tão importante? A fantasia, ela tem o papel da utopia, né? Ela nos mostra para onde a gente gostaria de caminhar e para onde a gente não gostaria de caminhar, né? Então, acho que a fantasia também ela é algo inerente ao ser humano. A Nancy Fraser, que é uma escritora norte-americana, ela nos chama de espécie fabulatória, né? O fato de que nós somos absolutamente dependentes de narrativas. A nossa identidade é construída através de uma narrativa. Se você me pergunta quem eu vou dizer, eu sou Nikellen, filha de, mãe de, professora de. Então, há uma narrativa em ser. Se nós tiramos memória, nós tiramos a narrativa. Então, a história é a nossa memória, ela é a narrativa de quem nós somos. E a fantasia é a narrativa do que a gente gostaria de ser, ou para onde a gente gostaria de ir, ou das coisas que a gente gostaria de enfrentar e às vezes não tem força para enfrentar sozinho. Eu conheço várias pessoas que pegaram livros e me disseram, não livros meus especificamente, mas me disseram, este livro me ajudou a superar um momento de depressão. E aí você vai ver, é um livro infantil, é um livro infanto-juvenil, é um livro de aventura, é um livro no mundo das fadas, mas o que tem nesse livro? Tem uma protagonista ou um protagonista que luta e que vence. E isso é terapêutico, a gente ler histórias sobre vencer, sobre superar, né? E a fantasia traz isso de forma muito ampla, muito alegórica, tá aí para o gosto de qualquer um, né? Então, acho que é isso, assim. Ao mesmo tempo, a gente também tem os alertas, que são as distopias, que são as fantasias distópicas, né? Acho que tem de tudo para todos os gostos, mas acho que são absolutamente necessárias, né, no nosso arcabouço de sobrevivência. Assim. Nikellen, muito obrigada pela tua presença, por estar conosco hoje no Provocarte. Eu te agradeço, querida. Obrigada pelas perguntas, obrigada pelo convite. Nós chegamos ao fim de mais um episódio. Em meio ao caos, entre mundos fantásticos, mulheres extraordinárias e histórias fantásticas, entre a arte e a cultura. E tudo isso para provocar-te. Até o próximo programa.